Quem que os judeus dizem que Jesus é? Como que Jesus foi visto ao longo da história do judaísmo? Né? Porque se a gente for pensar, Jesus originalmente era judeu, nasceu entre judeus, foi judeu, pregou para judeus. O movimento inicial de Jesus basicamente era uma vertente do judaísmo, mas rapidamente, depois de algumas décadas já existia uma tensão muito grande e polêmicas entre os chamados cristãos e judeus que não aceitavam Jesus como o Messias esperado pelos judeus. Então é nesse contexto inicial de polêmicas, já nos primeiros séculos, que começam a surgir discursos ali, ideias sobre quem Jesus é, que trazem uma imagem muito diferente do Jesus que a gente encontra nos evangelhos. Então nesse vídeo aqui a gente vai começar falando sobre essas primeiras ideias judaicas sobre Jesus, depois a gente vai avançar no tempo, na Idade Média, até os tempos atuais, mas vamos começar lá do início pelo Talmud, né, que é uma coleção muito ampla de textos rabínicos, né, de mestres judeus que escreveram sobre vários temas, e lá no Talmud a gente já encontra vários textos sobre Jesus. E o que eles dizem, né? Para começar, esses rabinos dizem que Jesus não era o Messias, que ele não era filho de Deus, muito menos Deus, e que ele era especificamente um impostor, uma figura que aprendeu magia no Egito, e com essa magia ele iludiu o povo ali da Judéia, e afastou muita gente do culto verdadeiro, né? Da lei, da Torá legítima, levando o povo à idolatria. E há outro comentário, alguns comentários biográficos, inclusive, sobre Jesus, que colocam que Jesus teria nascido de uma relação de adultério, inclusive. Eu já comentei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre se Jesus existiu, e eu trago alguns textos lá do Talmud a esse respeito. E a gente tem essa ideia de que, bom, como os cristãos dizem que Jesus nasceu de Maria, mas ele não tinha um pai biológico propriamente, os judeus ali nos primeiros séculos dizem que esse pai biológico na verdade existia, mas não era assumido porque era uma relação ilegítima que Maria tinha tido. Então a gente encontra isso no Talmud. Eu vou pegar alguns trechos aqui para exemplificar. São muitos trechos, né? Eu vou pegar aqui desse livro, que é o Jesus Fora do Novo Testamento, uma introdução às evidências primitivas, e aqui na parte sobre judaísmo ele traz algumas citações do Talmud. Vou pegar duas que são mais sintéticas, né, sobre essas coisas que eu estou falando. E, por exemplo, aqui, então, nesse trecho do Talmud diz: é ensinado que o rabino Eliezer disse ao sábio bem-estada. Essa é um nome que aparece se referindo a Jesus. Jesus no Talmud, ele é chamado muitas vezes de Yeshu, que é uma contração, né, de Yeshua, e aparece também com outros nomes, às vezes Balaão, às vezes bem-estada, né, que é filho de estada, e outros nomes também. Isso acontece por várias razões. Desde o início, como havia essa hostilidade, e muitas vezes os cristãos, a partir principalmente do quarto século para frente, eram mais poderosos até, estavam mais próximos do poder imperial, no caso de Roma, era importante para esses judeus, às vezes, esconder mais essas referências negativas a Jesus para não sofrer represálias. E ao longo da história, quando o Talmud foi copiado de mão a mão, né, porque a gente não tinha imprensa até ali o início do período moderno, em alguns manuscritos que estava Yeshu, por exemplo, o nome foi trocado para outra coisa, então foi omitido para evitar esse tipo de represália, né? Então, assim, a gente encontra nesse trecho bem-estada, então diz: bem-estada não trouxe feitiços do Egito em um corte em sua carne, e eles disseram: ele era um tolo, e eles não trazem evidências de um tolo. Bem-estada é bem-pantera, né? Filho de Pantera. O rabino Ista diz: o marido era estada, então o marido de Maria era estada, e o amante era Pantera. Aqui já há uma discussão em cima dessas tradições orais conflitantes, que às vezes diziam que Jesus era filho de estada, às vezes era filho de Pantera. Então aqui um rabino explica: não, na verdade é os dois. É porque o marido de Maria era estada, mas o amante era Pantera. Então os dois nomes fazem sentido, né? Uma harmonização aqui. E aí tem outro comentário de outro rabino. O marido era, na verdade, Papus ben Yudá, a mãe era estada. Aí outra opinião, a mãe era Miriam, né, Maria, a penteadeira dos cabelos das mulheres, como dizemos, etc. Ela foi falsa com o seu marido, então ela agiu de forma ilegítima, né, em adultério com o seu marido. Então, nesse trecho, a gente encontra essa referência da questão de dois temas, né, principais. A questão de Jesus, aqui chamado de bem-estada, ter aprendido feitiços no Egito, isso é bem recorrente em outros textos talmúdicos também, e o segundo é que Maria teria tido um amante, né, ou um marido que seria o verdadeiro pai de Jesus, também muito recorrente
nos textos do Talmud, mas também aparece fora do Talmud. Tem um texto de um filósofo platônico grego, basicamente, né, de escrita grega, que é o Celso, que disse que Jesus era filho de um adultério e o pai de Jesus chamava Pantera. Então também esse tema aparece fora do Talmud entre não cristãos de outras vertentes, no caso, um filósofo grego. E esse Celso foi respondido por um cristão antigo, que é o Orígenes de Alexandria, que escreveu contra Celso, né? E por isso a gente sabe dessa opinião dele. Então esses são dois temas. E tem outro texto interessante sobre essa visão antiga judaica sobre Jesus, que traz outra informação que é sobre, informação assim que eu digo, não que isso seja mais histórico do que os evangelhos. Aqui a gente está numa distância muito maior de tempo, né, como eu disse, do terceiro século para frente. Então, em termos de pesquisa do Jesus histórico, essas informações do Talmud não são tão úteis para reconstituir a biografia de Jesus, mas são muito úteis para compreender a compreensão histórica antiga judaica. Então, os judeus pensavam isso, ainda que isso não seja necessariamente o caso. E aí, sobre a morte de Jesus, também tem um texto interessante que diz o seguinte: foi ensinado, na véspera da Páscoa, enforcaram Jesus. Um arauto, e aqui Jesus, no texto original, está Yeshu, né? Um arauto foi adiante dele por 40 dias proclamando. Então a pessoa foi dizendo publicamente nas ruas, antes de executarem Jesus, o seguinte: ele será apedrejado porque praticou magia, de novo esse tema, e induziu Israel a se perder. Que qualquer um que saiba alguma coisa a seu favor, venha à frente e implore por ele. Mas nada foi encontrado a seu favor e eles o enforcaram na véspera da Páscoa. Então aqui a gente tem de novo essa referência à magia e tem a ideia de uma execução de Jesus na véspera da Páscoa, mas aqui fala de enforcamento e não de crucificação, né? E fala também de apedrejamento aqui, né? As coisas não encaixam tão bem, mas o arauto anuncia que ele será apedrejado, no final das contas ele é enforcado, né? De qualquer forma, a ideia da execução de Jesus na véspera da Páscoa. E aqui tem claramente um conflito também, na verdade, uma espécie de contranarrativa, né? Porque muitos desses textos são exatamente isso. As comunidades judaicas, muitas vezes, nessa relação polêmica de hostilidade entre cristãos e judeus, elas estão falando contra esse mestre, esse dito mestre que tem tirado alguns judeus do grupo ali, dos judeus que não aceitam Jesus como Messias, e já que os cristãos chegam falando assim, Jesus é isso, aquilo e aquilo outro, tudo muito positivo, produz-se uma contranarrativa dentro desse grupo para a pessoa já ficar preparada. Olha, se chegar alguém falando que Jesus é o filho de Deus, eu já sei que, na verdade, ele é o filho de uma relação, né, de adultério. Ou se chegar alguém falando assim que o povo amava Jesus, eu já sei aqui, né, por causa dos ensinamentos rabínicos, que a população não teve nenhuma comoção por ele, né, que anunciaram, inclusive, olha, se alguém tiver alguma coisa a favor desse cara, fale ou cale-se para sempre, ninguém falou nada. Então é uma espécie de espelho invertido dos evangelhos, né? Uma contranarrativa. Se alguém chegar falando assim que Jesus fazia milagres, mas eu sei, porque eu fui ensinado pelos rabinos, de que esses milagres, na verdade, são feitiçaria aprendida no Egito. Né? Então, é nesse contexto inicial de polêmicas entre cristãos e judeus, depois desse racha, né, nos primeiros séculos, que surgem essas primeiras menções. E é basicamente esse o tom da opinião judaica sobre Jesus ao longo da maior parte da história. Então, se a gente vai para a Idade Média, a gente tem um outro texto fora do Talmud, chamado Toledot Yeshu, né, as histórias de Yeshu, que repete esses temas talmúdicos, expandindo isso, quase como se fosse uma novela, né, um desenvolvimento literário mais ampliado desses temas talmúdicos contra Jesus. Então a gente tem esse texto, Toledot Yeshu, eu não vou pegar citações porque basicamente são os mesmos pontos que aparecem no Talmud, mas eu vou trazer uma citação de outro autor, que é um rabino muito influente do período medieval, que é o Moisés Maimônides, e o Maimônides é um dos rabinos mais impactantes na história do judaísmo, né, que mais moldou assim, o pensamento do judaísmo atual, inclusive, é considerado um dos pensadores mais importantes, porque ele concilia muitas coisas de filosofia, de racionalismo, com a tradição judaica, e o Maimônides também escreveu brevemente algumas coisas sobre Jesus, né? Até porque ele conhecia muitos cristãos, ele viveu num período em que os cristãos dominavam, inclusive ele era de Córdoba, né? Na Espanha, então ele viveu num contexto em que o cristianismo era triunfante, então não tinha como ignorar o cristianismo de forma alguma, né? Então, e ele escreveu a respeito de Jesus o seguinte: Jesus de Nazaré pensava ser o Messias e foi executado pelo tribunal.
também foi aludido nas profecias de Daniel. Isso aqui é muito interessante porque o Maimônides ele diz que há profecias no Antigo Testamento, né, na Tanar, que falam de Jesus, só que são profecias negativas. E ele diz, né, as profecias dizem: os ímpios dentre o teu povo se exaltarão para cumprir a visão, mas tropeçarão. Então Jesus teria cumprido essa profecia, na opinião de Maimônides, do ímpio que se levanta dentro do povo, mas acaba tropeçando. E aí ele diz, né, pode haver tropeço maior do que esse? Todos os profetas falaram do Messias como redentor de Israel e seu salvador, que reuniria os dispersos e fortaleceria a observância dos mandamentos. Em contraste, né, então Jesus, ou pelo menos o movimento posterior de Jesus, o cristianismo, fez com que os judeus fossem mortos à espada, que seus remanescentes fossem dispersos e humilhados, e que a Torá fosse alterada, e que a maior parte do mundo errasse e servisse a um Deus que não é o Senhor. Então, segundo a opinião do Maimônides, tudo o que veio da vida de Jesus foi o contrário da expectativa do que o verdadeiro Messias deveria trazer. Então o Messias deveria ser redentor de Israel, seu salvador, deveria reunir os dispersos e fortalecer a observância dos mandamentos. Mas o que aconteceu foi que judeus foram mortos à espada por causa das perseguições que seguiram a essas rixas, né, entre cristãos e judeus. Os remanescentes foram dispersos e humilhados, então em vez de reunir os judeus que estavam espalhados pelo mundo, eles foram ainda mais espalhados por causa do aumento das perseguições. A Torá foi alterada, em vez dos mandamentos serem obedecidos de forma mais rígidos, e as pessoas passaram a adorar um Deus que não é o Senhor. Provavelmente aqui uma referência à ideia de que os cristãos, adorando Jesus, estariam cometendo idolatria, porque Jesus, na visão dos judeus, né, de Maimônides, não seria Deus. Então aqui a gente vê lá já são críticas diferentes, né, a partir de um contraste entre a expectativa do messianismo entendido pelos judeus dessa tradição rabínica, que não bate com o que é dito sobre Jesus, né? Então esse é mais o argumento do Maimônides, mas ainda uma opinião bastante negativa, né, sobre Jesus. Quando que começa a ficar um pouco mais frequente opiniões mais positivas de judeus a respeito de Jesus? Isso acontece principalmente nos séculos 18, 19, que alguns intelectuais judeus começam a olhar para Jesus com outra ótica, um pouco mais histórica, inclusive, né, preocupados mais com uma recuperação, menos com rixas teológicas e mais com uma recuperação do Jesus histórico, de que Jesus seria um deles, de que Jesus era um judeu, uma coisa que foi meio que esquecida ao longo da Idade Média, inclusive, né? Então, essa rejudaização, essa recuperação da memória de que Jesus era um judeu, trouxe para alguns intelectuais judeus essa ideia de que Jesus é um dos nossos e que ele era um representante de movimentos judaicos legítimos que existiam naquela época. Então, de que ele era um pregador carismático, do tipo que existiam vários outros ali no primeiro século, que ele era um mestre popular da Torá, que ensinava a observância da Torá a partir de parábolas, que ele era um profeta escatológico do tipo também do primeiro século, que anunciava a vinda do reino, que a gente tem tantos textos da tradição judaica nesse contexto falando disso, os manuscritos do Mar Morto, etc. E que ele era até, alguns diriam, um reformador e um modelo moral, de que Jesus trazia muitos princípios ali. Por exemplo, Martin Buber, que é um filósofo do início do século XX, que é judeu, né? Ele fala de Jesus com muito carinho, como um irmão e como alguém que era um modelo moral, que pela sua vida demonstrava ali a observância da Torá na forma mais interna. Né? Mas essa opinião ela é uma opinião bastante inovadora, se a gente considera a história do judaísmo ao longo dos milênios. E claro, isso tem muito a ver também com uma modificação nas relações entre judeus e cristãos ao longo da história. Em contextos em que há um acirramento muito grande dessa tensão, perseguições muito ativas, por exemplo, aos judeus, é muito difícil imaginar que um judeu vai ter uma opinião muito positiva de Jesus que está, sei lá, pendurado, né, no pescoço do soldado que está cortando a cabeça ali da sua família, do seu povo e tal, na questão das perseguições. Então, quando essas relações históricas também vão se modificando, as ideias sobre o personagem de Jesus dentro do judaísmo também passam a ser diferentes. E aí a gente chega no século XXI, na verdade no século XX, no final do século XX, a gente tem, na década de 60, 70, o início do chamado judaísmo messiânico, que é um movimento que surge nos Estados Unidos, de pessoas que se consideram judeus, que têm ascendência judaica, muitas vezes, que guardam o sábado, que mantêm a celebração das festas judaicas tradicionais,
que usam o quipá, vestuário típico de judeus, que valorizam a língua hebraica e por aí vai, mas tem Jesus como o Messias. Acreditam que Jesus é, de fato, o Messias esperado pelo judaísmo, e estão muito próximos, em termos de teologia, dos evangélicos, né, do movimento evangelicalista norte-americano. E isso causa um incômodo muito grande em grande parte da comunidade judaica, que discorda de que isso é realmente uma forma de judaísmo legítima, né, autêntica, e que na verdade seria um cristianismo evangélico tipicamente dos Estados Unidos, disfarçado de judaísmo. Então essa é uma opinião que aparece em vários círculos de judeus, por exemplo, ortodoxos, conservadores e tal, sobre esse movimento chamado judaísmo messiânico. Então nem todos os judeus, eu diria que a maior parte dos judeus não considera que o judaísmo messiânico é efetivamente um judaísmo, mas os judeus messiânicos dizem que é. Então é importante considerar também essa autocompreensão que faz parte da história desse movimento, né? Aqui é a nossa pegada, nossa abordagem histórica. Não vou ser eu que vou dizer se os caras são judeus ou não, né? Eu estou querendo entender socialmente a coisa, historicamente a coisa, quem que considera os caras judeus e quem não considera, e se eles mesmos se consideram ou não. Isso para mim basta, né? Mas então, assim, fazendo esse resumo lá do início, a gente tem então uma opinião que surge no início das interações muito atribuladas entre judeus e cristãos nos primeiros séculos, que gera essa opinião negativa sobre Jesus, né, que se manifesta nas histórias do Talmud, depois se desenvolve em textos medievais como Toledot e Yeshu, que é compartilhada por filósofos, teólogos judaicos, né, rabinos, sábios, como Maimônides também na Idade Média, e que depois a gente passa a encontrar algumas opiniões um pouco mais positivas no ambiente mais acadêmico, mais secularizado, inclusive entre judeus já participantes de uma cultura mais secularizada, que vê Jesus como um judeu histórico, parte da história do judaísmo. Mas então, basicamente, essas são algumas opiniões, né? Não todas, claro, mas algumas opiniões sobre Jesus dentro do judaísmo, quem Jesus é dentro do judaísmo. Então ele não é o Messias, não é filho de Deus, não é Deus. Para alguns, não é nem mesmo um profeta ou um modelo moral, pelo contrário, mas para outros, mais recentemente, é. Né? Então, claro, há muita variedade sobre isso.